Pessoal, o tema da aula de hoje é cintura escapular e ossos do membro superior. Primeira pergunta que eu faço para a turma. Vocês sabem quais são os ossos que compõem a cintura escapular? Tem um osso aqui que já até o nome já diz, né? Escápula. Escápula, né? Que é aquele osso que vem aqui da parte da região do dorso. É um dos ossos que fazem parte da cintura escapular. E tem outro ossinho que faz parte da cintura escapular, alguém sabe? Clavícula. Clavícula, né? Então, esses dois ossos fazem parte do esqueleto axial ou esqueleto apendicular? Apendicular. Esqueleto apendicular. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão perguntar para a gente é, professor, né, para que eu vou estudar esse tanto de osso, né, na odontologia? E aí, como eu falei para vocês, eu vou tentar mostrar, né, um pouco da importância de você conhecer o corpo humano como um todo. Claro que a gente tem que se especializar mais na região de cabeça e pescoço, né, mas hoje todos nós vamos ter que olhar o paciente de outra forma, né? Quem vai atender um paciente hoje no consultório tem que entender o paciente como um todo, né? Então a gente vai estudar a fisiologia do paciente. Muitas vezes tem alguns sintomas que aparecem na boca, mas que surgem em outros ossos do nosso corpo. Então a gente vai ter que ter um domínio da anatomia também, né? Então os profissionais hoje, com certeza, eles se tornam muito mais capacitados do que os profissionais de 20 anos atrás. Certo? Então, espero que vocês possam manter essa média. E aí eu pergunto, né, por que eu vou estudar isso na odontologia? Aí eu peguei alguns artigos para vocês, por exemplo, não sei se vocês já ouviram aquela doença chamada ossos de vidro. Já ouviram falar? Já tem até aquele personagem, né, daquele filme. Tem até aquele filme, né, eu acho que é o Olho de Lorenzo, né? Não sei se é esse que você está querendo falar. Que também Não, tem... o meu é daquele que é tipo de super-herói, alguma coisa assim. Não, eu não recordo. Mas eu estou vendo esse paciente aqui, ó. Oi? O nome é corpo fechado, que ele tem ossos de vidro também. Pronto, perfeito. Vocês estão vendo esse paciente? Vocês estão vendo alguma coisa alterada nesse paciente aqui, no rosto do paciente? E o quê? O que é que vocês acham? Bora, responda aí. O que é que tem alterado do lado direito, do lado esquerdo desse paciente? Cara, Ou um não tem lado nada tá mais alterado? inchado que o outro. Esse lado esquerdo, vocês acham que está mais inchado do que o lado direito, ou não? Isso. O lado esquerdo parece estar mais inchado, né? Aí eu fiz uma radiografia, eu não, né? O autor do artigo, ele fez uma radiografia e apareceu isso aqui, ó, numa PA de mandíbula. Vocês estão vendo que tem alguma coisa alterada aí nesse paciente? A mandíbula dele tá quebrada aí. Parece que está fraturada, né? Então parece que tem uma fratura aqui na mandíbula do lado esquerdo. Muito bem, professor, mas a aula de hoje é ossos do membro superior. E aí, quando esse paciente chega no consultório, na clínica do colega, o que é que ele fez? A gente solicitou esse raio-x da face, porém, ó, quando você vai avaliar o paciente como um todo, você às vezes pede outras radiografias também, pessoal. Muitas vezes você pode pedir outras radiografias para poder ver, dar um diagnóstico daquele paciente. Então, esse paciente aqui, ele foi diagnosticado como osteogênese imperfeita, né? Alguma alteração lá no metabolismo ósseo, que esse paciente, ele é capaz de sofrer vários tipos de fraturas. E essas fraturas, pessoal, quando não tratada, elas vão ser consolidadas de maneira errada. E como é que fica o paciente? Olha aqui os membros inferiores do paciente, né? Todo fraturado, ele consegue se locomover, ele consegue deambular com dificuldade, mas aqui é resultado de várias fraturas durante a vida desse paciente. Então, muitas vezes, vocês vão ver aqui, por exemplo, nessa radiografia, vocês vão ver dois ossos do antebraço, né? Então, você já sabe que o antebraço, ele faz parte da articulação do cotovelo até a articulação do ombro. Presta bem atenção nessa informação. O antebraço vai do cotovelo até o punho, certo? O braço vai do ombro até onde, nosso braço? Até o cotovelo. Até o cotovelo. Então, olha aqui, ó, eu estou fazendo uma radiografia do antebraço desse paciente. Vocês sabem quais são os dois ossos que compõem o antebraço desse paciente, ou o nosso antebraço? O rádio e a una. Muito bem, o rádio
que é esse aqui, ó, mais lateral, e a una, que é mais medial. Então, nunca esqueça na vida de vocês, pessoal. Anotem aí, ó. O rádio sempre vai estar localizado lateralmente com relação à una. Certo? O osso rádio sempre vai estar lateralizado, mais para lateral, do que a una. Para quem não sabe, o osso rádio, ele tá, quando você olhar esse polegar, a gente chama que o polegar, a gente diz que o polegar é a antena do rádio, né? Então, toda vida que eu virar meu polegar, o meu rádio vai estar acompanhando ele. Então, o meu osso rádio, ele é mais lateral, isso na posição anatômica, né? Levando em consideração a posição anatômica do paciente. Beleza? Então, aqui a gente pode pedir, pessoal, também outras radiografias, não só da face. É obrigado você dar o diagnóstico? Não. Né? Você vai tratar a osteogênese perfeita? Na verdade, não. Né? Vai ter uma equipe de geneticistas, de médicos que vão tratar esse paciente. A gente pode tratar aquela fratura de mandíbula daquele paciente, mas o resto, né, não é a gente que trata, mas a gente ajuda a diagnosticar também. Então, vamos pegar outro caso para vocês, ó, antes de começar a aula. Esse paciente, ele estava com um quadro de osteomielite dos maxilares. Alguém já ouviu falar em osteomielite? Alguém já ouviu falar de osteomielite? Ou não? Suspeita o que é osteomielite? Cara, eu acho que é um tipo de infecção, se eu não me engano. Então, infecção aonde? No osso, né? Osteomielite. Osteo quer dizer osso, mielite, infecção. É uma infecção óssea grave, pessoal, que acontece nos ossos. Aqui, no caso, nos ossos dos maxilares, tanto maxila como mandíbula. Porque o paciente tinha uma doença chamada de osteopetrose. Professor, na hora da prova, eu vou precisar saber essas doenças todas que o senhor fala na aula? Mais uma vez, não. Na prova, eu posso contar o relato de caso, e do relato de caso, eu vou pedir aquela parte básica. Por exemplo, o paciente tem osteogênese imperfeita, apareceu com fratura no braço. Aí eu vou lá perguntar para você no enunciado, dizer assim, quais são os ossos que compõem o braço, entendeu? Quais os acidentes anatômicos que a gente encontra lá na epífise proximal daquele braço. Então, eu vou sempre perguntar a parte básica para vocês, tá? E aí, ó, esse paciente chegou nessa situação. Vocês estão vendo alguma alteração desse paciente aqui? Intraoral? O que vocês acham que está tendo aqui intraoral nesse paciente? Não tá indo. O que é que vocês acham que está acontecendo com esse paciente aqui no exame físico intraoral? Extraoral a gente não vê quase nada alterado, né? Mas intraoral a gente consegue ver, ó. Vocês acham que a nossa gengiva aqui, próximo dos dentes, ela é mais rosadinha ou mais avermelhada? Avermelhada. Próximo aos dentes. Ela é para ser rosa ou para ser vermelha? Olha no espelho aí de vocês. Esse rosa. É para ser mais arrosadinha, não? E aí vocês acham que aqui está rosadinha aqui em cima ou está mais avermelhada? Pontos avermelhados aqui, ó. Na gengiva mesmo, onde tem ausência dentária. Tem mais pontos vermelhos na parte de baixo. Né? Tem pontos esbranquiçados aqui também, amarelado, ó. Vocês estão conseguindo ver? Sim, bem no meio aí. Isso. Isso aqui, pessoal, é o quê? Pus. Né? Pus, secreção. Esse paciente, ele tem um quadro de osteopetrose. Não sei se vocês lembram da aula do professor João Paulo, que ele falou de tipo de substância óssea. O que é um osso medular, o que é um osso cortical. Vocês lembram dessa aula? Por exemplo, um osso cortical é um osso mais duro, certo? É um osso mais denso. Osso medular é um osso mais molinho, onde tem mais vasos sanguíneos. E aí, esse paciente com osteopetrose, ó, ele quase não tem mais vaso sanguíneo, quase não tem mais aquele osso medular. Tanto é que na radiografia fica bem branco, né, a parte óssea, que é um osso muito compacto. Ou seja, perdeu sangue naquela região. Meus amigos, vocês acham que para cicatrizar bem uma ferida, eu preciso ou não preciso de sangue naquele local? Tem que ter irrigação, né? Tem que ter irrigação? Se eu tenho pouca irrigação, aquele local vai ter um risco maior de infecção ou não?
Sim. Se eu tenho pouca irrigação, aquele local vai ter um risco maior de infecção. Então, esse paciente, ou ele foi tirar o dente, né, o colega não percebeu que ele tinha essa doença, tirou o dente, não passou nenhum antibiótico nem nada, e esse paciente evoluiu para infecção dos maxilares, tá? Um osteomielite dos maxilares. Aí, o tratamento desse caso, pessoal, é bem mais complexo. Beleza, professor, e aí? O que tem a ver com a aula de hoje, né? Então, mais uma vez, olhem o paciente como um todo. E aí foi pedido para dar o diagnóstico de osteopetrose, foi pedido também outras radiografias do corpo do paciente. E a gente nota que o osso é bem mais compacto, né? O osso, a gente não tem aquele osso medular, né? Aquele osso esponjoso no meio do osso. É mais um osso compacto, então a gente vê estruturas mais radiopacas. E vê, ó, várias fraturas também nos ossos, tanto da mão, né, dos membros superiores, como dos membros inferiores. Aqui uma placa já de fixação. Então, esse paciente só foi chegar ao diagnóstico de osteopetrose depois que teve uma avaliação do corpo todo, tá? Então, ele teve essa alteração lá na boca. Se você não soubesse o diagnóstico geral desse paciente, o paciente ia continuar fazendo as extrações, né, os colegas iam continuar fazendo as extrações sem um antibiótico adequado, e o paciente poderia ter vários episódios de infecção. Então, a partir daí, pessoal, mostrei alguns casos interessantes, só para vocês entenderem que hoje a odontologia não é mais só dente. Vocês vão ver isso durante a faculdade toda. Tá? Então, vamos estudar, já deve ter estudado em outras disciplinas, na fisiologia, comigo mesmo, na histologia também. A gente já tenta mostrar outras coisas mais amplas, né, com relação a entender o corpo humano como um todo, tá? Esqueça dente, né, esqueça só boca. Hoje você vai tratar o paciente todo. Então, aqui, pessoal, a gente primeiro dividiu, né, em esqueleto axial e esqueleto apendicular, e a gente sabe que a cintura escapular, ó, e os ossos do membro superior, que vai até o osso da mão, os ossos do dedo, na verdade, eles fazem parte de quê? Do esqueleto apendicular. Para quem entrou depois, não sabe a diferença, aconselho estudar, né, a parte de sistema esquelético. Tem lá o capítulo de sistema esquelético na anatomia. Para quem não sabe, alguém pode dar turma e me dizer o que é a diferença entre esqueleto axial e esqueleto apendicular? Cara, o jeito que eu aprendi foi, tipo, você traça uma linha, assim, da cabeça até os pés, aí o osso que tiver dentro dessa linha vai ser o axial, e os que não estiverem vão ser os apendiculares. Apendicular É mais ou menos isso, né? Na verdade, você é mais próximo da linha, não é? O que estiver mais próximo da linha é axial, o que estiver mais distante é apendicular. Pronto. Você traça uma linha imaginária, tá, pessoal? Aqui, ó, no meio do nosso corpo, certo? Uma linha imaginária, uma linha mediana, né? Um plano mediano. As estruturas ósseas que estiverem mais próximos ou passando no meio dessa linha são chamadas de esqueleto axial. Além disso, pessoal, dessa definição, o esqueleto axial, ele vai armazenar, né, ele vai proteger estruturas nobres do nosso corpo. Não sei se vocês já repararam. Vocês acham que é mais importante? Claro que tudo é importante para a gente. Mas vocês acham que é mais importante o dedo mínimo ou, por exemplo, um osso parietal lá do neurocrânio? Qual é o mais importante? Crânio. Né? Vocês acham que é mais importante um osso do braço, né, um braço, ou os ossos aqui do externo, por exemplo, que protege o coração, que protege a parte pulmonar, as costelas? O que vocês acham que é mais importante? a costela. Né? Então, assim, os ossos do esqueleto axial, eles vão proteger estruturas nobres importantes. Por exemplo, a minha coluna vertebral, né? No meio, né, a coluna vertebral, dentro dela, o que é que passa dentro da coluna vertebral? Dentro das vértebras, passa o quê? Medula espinhal. Medula espinhal, né? Então, é uma estrutura muito importante. Se tiver uma lesão na medula, o paciente pode evoluir para o quê? Para uma paraplegia, uma tetraplegia, dependendo do nível onde tem essa lesão medular. Certo? Então, os ossos do esqueleto axial, a gente protege estruturas importantes. Por exemplo, costela, os ossos do crânio, do neurocrânio, víscero-crânio, são ossos do esqueleto axial. Ossos do esqueleto apendicular, quer dizer, apêndice, né? Está mais para a lateral. Né? São os ossos tanto da cintura escapular como da cintura pélvica, a gente vai mostrar para vocês,
e os ossos do membro superior e os ossos do membro inferior. Então, pode notar aí que são os ossos, ó, que fazem parte do esqueleto apendicular, ó, cintura escapular, membros superiores, cintura pélvica e ossos do membro inferior. Quando eu passar a aula, se alguém quiser printar a tela, é só pedir para parar, certo? A gente vai parar para vocês. Então, qual é o tema dessa aula agora à tarde? É isso aqui, ó, que vocês já viram, tá? À noite, vocês vão ver isso aqui com o professor João Paulo. E aí, quais são os ossos? Vocês já me falaram. Clavícula e escápula. Então, a gente vai estudar agora o quê? Os acidentes anatômicos de cada um desses ossos, certo? Os acidentes anatômicos que tem na clavícula e os acidentes anatômicos que tem na escápula. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de crânio que eu não quero saber que osso é aquele, eu quero saber quais são os acidentes anatômicos daqueles ossos, quais são os reparos anatômicos daqueles ossos, tá? Então, aqui, mais uma vez, mostrando só para vocês a clavícula e a escápula, né? Vou mostrar agora por que o nome, pessoal, é cintura escapular, tá? Isso aqui para vocês, ó, é uma radiografia, tá? Uma radiografia de ombro, certo? Então, vocês já podem, sendo claro que vocês não vão pedir com frequência uma radiografia de ombro, mas vocês podem entender, quando vocês estiverem vendo a radiografia, por exemplo, na casa de vocês aí, de uma mãe, de um pai, um avô, que fraturou um ombro, um braço, você vai entender quais são os ossos que estão ali. Por exemplo, que osso é esse aqui que vocês estão vendo? Clavícula. Clavícula. Que osso é esse aqui que vocês estão vendo? A gente vai ver hoje também. É o húmero. O húmero, né? E esse ossinho aqui, ó, que vai se articular com o húmero, é chamado de quê? Acho que é a escápula. Muito bem, que é a escápula, que é esse osso aqui de trás, ó. Vocês podem pegar, ó, peguem vocês em casa, ó. Aqui atrás, vocês vão sentir uma ponta de osso, tá? Esse ossinho aqui que vocês estão vendo é justamente a espinha da escápula, tá? Vocês conseguem palpar aí na casa de vocês, tá? Então, por que o nome é cintura, né? Porque parece uma cinta, né? Se a gente, numa visão de cima, ele parece uma cinta, onde tem aqui a clavícula, e esse aqui são os ossos da escápula. Tá? Então, quando junta aqui, eles fazem o quê? Fazem uma cinta, por isso que o nome é cintura escapular. Isso não vai cair em prova não, tá? É só uma curiosidadezinha para vocês. Beleza? Então, vamos para a clavícula. Vou colocar aqui ampliado a clavícula. Pessoal, na clavícula, a gente não vai ter tantas estruturas importantes, tá? É um osso bem tranquilo de você estudar, certo? A gente vai ver que a clavícula, olha para essa imagem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui é a clavícula, certo? Vocês estão vendo que a clavícula ela vai se articular com esse ossinho aqui. Como é o nome desse ossinho aqui, ó, que protege o nosso coração? É o Certo, né? Vocês já viram isso aqui, eu acho que o professor Breno foi com o João Paulo. Beleza. Aí vocês estão vendo que tem uma extremidade que se articula com o externo e a outra extremidade que se articula com essa estrutura aqui, chamada de acrômio, lá da escápula. Então, aqui, o que é que você precisa saber da clavícula? Basicamente isso, quais são as duas extremidades. A extremidade que se articula com o externo, como é o nome dela? Extremidade external. É difícil isso aqui? E a extremidade que se articula com o acrômio, chamada de extremidade acromial. Isso aqui na vista superior da escápula. Então, escápula, ou escápula não, viu? Clavícula, desculpa. Isso aqui é o que vocês precisam saber da clavícula. Na vista inferior da clavícula, pessoal, tem essa estrutura aqui, ó, esse aumento ósseo aqui, ó, chamado do quê, ó? Tubérculo conóideo. Tá? Tubérculo conóideo. Então, clavícula, só tem isso que vocês precisam saber. Pode fazer o print da tela se quiser. Extremidade external, que se articula com o externo. Extremidade clavicular, ou extremidade acromial, que se articula com o acrômio lá da escápula. E tem essa estrutura aqui, onde vai se inserir alguns músculos subclaviculares, né? Que é justamente chamado de tubérculo conóideo. Tubérculo conóideo. Isso é o que vocês precisam saber de clavícula. E aí eu pergunto, professor, o que é que eu vou saber, para que eu quero saber de clavícula?
E aí eu vou mostrar para vocês mais uma vez um paciente, ó. Esse paciente chegou na clínica, né, nesse artigo que a gente pegou para vocês, que a gente vai avaliar os aspectos clínicos e radiográficos de um paciente que apresenta um tipo de displasia, ou seja, uma alteração óssea, chamada displasia cleidocraniana. Pessoal, pelo nome que vocês estão vendo, quais são as alterações ósseas que esse paciente vai ter aí? Em quais partes do corpo? Só por esse nome aqui, ó, cleidocraniana. Crânio. O crânio. E o cleido quer dizer o quê? Vocês vão ver ainda. Clavícula, certo? Então, esse paciente vai ter alteração tanto lá na clavícula, como nos ossos do crânio. Olha aí, ó. Então, o paciente, isso aqui é uma revista científica de odontologia, onde você vai tentar o quê? Trazer um pouco da anatomia humana para esse caso. Então, o paciente que tinha uma displasia, chamada displasia cleidocraniana. Quais são as características dessa displasia, né? Olha aqui, essa radiografia panorâmica aqui, pessoal. Vocês acham que esse paciente tem o que de alterado nessa radiografia? Ele tem dentes em excesso. Ele tem dentes em excesso, muito bem. A gente chama de dentes supranumerários. Então, uma das características dessa displasia é que o paciente tem o quê? Vários dentinhos a mais. Dentes supranumerários, o quê? Inclusos, intraósseos. Olha o tanto de dente aqui, ó. Tá? Então, é uma característica muito patognomônica, né, dessa síndrome. Então, a síndrome da displasia cleidocraniana, os pacientes aparecem o quê? Ó, com vários dentinhos, o quê? Ó, supranumerários inclusos. Beleza, professor, e cadê a clavícula no meio aí? Ó, tenta fazer em casa aí, pessoal, vocês, ó, ninguém tá vendo não. Tenta juntar um braço com o outro, um ombro com o outro. Vê se vocês conseguem aí, e me diga o relato. Tenta juntar um ombro com o outro aí. Vocês conseguem? Não dá. Ah, não, né? Por que não dá? Porque justamente a clavícula impede, né, esse movimento, ela se aproxima e impede que haja essa aproximação do ombro. O paciente que tem essa displasia cleidocraniana, eles vão ter uma agenesia ou vão ter uma diminuição do tamanho dessa clavícula. E aí, quando você vai fazer a avaliação física do paciente, você pede para ele juntar os ombros. Se ele conseguir aproximar bem os ombros, e junto com essas alterações no crânio, você percebe que essa paciente é uma criança que tem o frontal, né, a bossa frontal muito grande, né, tem vários dentes supranumerários. Então, juntando cada uma dessas características, você vê que esse paciente tem essa displasia cleidocraniana. E aí, por quê? Ele tem a agenesia da clavícula. Então, mais uma vez, tentando mostrar para vocês aqui que não é só dente que a gente vai avaliar. Então, vários casos aí, claro que a maioria, 80%, você consegue fazer o diagnóstico só com o exame físico intraoral. Mas existe uma grande porcentagem, até 20% de casos, que vocês vão ter que fazer a avaliação do paciente como um todo, tá? E aí vamos agora para a escápula, ó, que é essa aqui, parte posterior da escápula. Vamos falar um pouquinho para vocês da escápula também. Clavícula, já falamos, não tem nada de muitos acidentes anatômicos. É diferente, por exemplo, de um crânio ósseo, né? Crânio ósseo, vocês viram na aula prática que tem vários acidentes anatômicos, tem vários forames, várias fissuras, vários processos que vocês vão ter que saber. Na escápula, pessoal, tem algumas estruturas importantes também, ó. Quem aqui gosta de jiu-jitsu aqui? Ou alguma luta? Nunca fizeram, nunca praticaram esporte de luta? Eu já fiz, professor. Vocês lembram desse golpe, como é que era chamado antigamente? Não sei se é ainda. Esse golpe aqui, antigamente, era chamado de omoplata. Vocês já ouviram falar desse termo, né? Então, a escápula, há uns 10, 15 anos atrás, ela tinha outro nome, tá, pessoal? A nomenclatura dela é chamada de omoplata. Aí, agora mudou, né? A nomenclatura agora é escápula. E aí, pessoal, quais são as estruturas que a gente vai encontrar na escápula? Anotem aí, vai. Todas essas estruturas aqui vocês vão encontrar na escápula. Primeiro, essa estrutura aqui, ó, está representada pelo número 2. Aqui vai se articular o meu osso do húmero, certo? De novo, essa estrutura aqui, que está representada pelo número 2, vai se articular o meu osso húmero, mais precisamente a cabeça do húmero.
Como é o nome dessa estrutura aqui, representada pela estrutura 2? Chamada de cavidade o quê? Glenoide. O que é que vocês vão precisar saber no primeiro momento de escápula, nessa vista anterior? Professor, não entendi essa vista aí. Por que o nome é essa vista anterior, ou também chamada de vista costal, hein, pessoal? Se eu colocar na prova, cite 2 acidentes anatômicos que eu consigo visualizar nessa vista costal. Costal quer dizer o quê, hein? Nesse caso. O que é que vocês acham? Vem de costas, é? Parte de trás. O quê? Não ouvi. O que é que vocês acham? Como assim, professor? Como é que é a vista anterior, também é chamada de vista costal? Só para vocês saberem, costal, pessoal, não tem nada a ver, nesse caso aqui, com costas, não. Tem a ver com o quê? Com as costelas. Tá? Então, essa vista anterior também é chamada de vista costal, porque as costelas vão passar bem aqui, ó. Vou colocar aqui na outra vista aqui, para ver se dá para vocês entenderem. Ó, aqui, ó. Aqui minha escápula, tá aqui as costelas, ó. As costelas vão passar rente aqui, ó, essa vista anterior da escápula, tá aqui elas, ó. Por isso que o nome é o quê? Vista costal ou vista anterior da escápula. Todo mundo entendeu isso? Ou não? Então, nessa vista aqui, o que é que vocês vão precisar saber? Nessa visão aqui. Primeiro, a escápula, pessoal, ela tem uma depressãozinha. Se eu olhar de perfil, ó, essa vista anterior, ela tem uma depressão, uma concavidade. É uma concavidade. Igual uma colher, não tem aquela parte que você come, aquela parte é a côncava. A escápula também é parecido com ela. Nessa vista anterior, ela tem essa concavidade, ó. E aí, essa concavidade aqui, que é o número 3, é representado por essa fossa aqui, ó, chamada de fossa subescapular. Fossa subescapular. O que é que isso aqui é importante? Quando vocês estiverem vendo músculos, acho que é próxima semana já, quando vocês estiverem vendo músculos, vocês vão ver que aqui vai ter um músculo importante, chamado de músculo que? Subescapular. Certo? Depois vamos saber quais são as funções desse músculo. O que é que vão precisar saber também aqui nessa vista? Como é o nome da cavidade que vai se articular com o húmero, hein? Cavidade o quê? Número 2, está aí na imagem. Me ajude aí. Glenoide. Cavidade glenoide. Pessoal, tem outra sinônimo, tem outra cavidade glenoide no nosso corpo também, vocês sabiam? Hoje é chamado de fossa mandibular. Lembra lá na prática de crânio ósseo, alguém deve ter falado para vocês que a fossa mandibular, ela se articula com o côndilo, né? Lá na mandíbula. Antigamente era chamada de cavidade glenoide da mandíbula. Aqui é a cavidade glenoide da escápula. Então, qual é o osso que vai se articular com essa estrutura, hein, pessoal? É o osso do braço ou o osso do antebraço? Do braço. É o húmero. É o osso do braço. O número, anotem aí, é o osso do braço. Então, aqui a gente já viu fossa subescapular, que é isso aqui tudo, essa depressão toda. A gente já viu aqui a cavidade glenoide. Vocês estão vendo essa estrutura aqui, pessoal, ó, que parece aqueles tacos de hóquei, né? Hóquei na grama, hóquei no gelo. Já ouviram isso aqui? Taco de golfe. Né? Não parece aquele cabozinho? Ou não? Pelo menos eu acho que parece. Estão vendo isso aqui ou não? Sim, sim. Já jogaram golfe, já? Não, golfe não, mas aqueles hóquei na grama, hóquei no gelo, já jogaram? Só não, né? Só assistiu, né? Pronto. Então, esse aqui parece esse tacozinho de hóquei, né? De hóquei na grama, hóquei no gelo. O nome disso aqui, pessoal, que não está aqui representado pelo número, mas é chamado de acrômio. Certo? Acrômio, esse 7. E que vocês vão precisar saber também isso aqui, ó. Essa estrutura aqui representada pelo 1, que é chamado de processo coracoide. Vocês vão entender que no final dessa aula, tudo que vocês estão memorizando, vocês vão aprender. Vocês vão achar que é muita coisa, muita informação,
mas vocês vão aprender, certo? Aí resta a vocês o quê? Estudar. Quando terminar as aulas hoje à noite, pegar o livrozinho, ó, e dar o gás, e estudar isso aí. Então, olha aqui a radiografia de ombro, ó. Que braço, que osso é esse? Que osso é esse? Húmero. O húmero vai se articular com a escápula em qual estrutura? Como é o nome dessa cavidade aqui? Cavidade glenoide. Cavidade glenoide. Aquele taco de beisebol que a gente vê bem aqui, ó. Ou taco de beisebol, taco de hóquei na grama, é esse rapaz aqui, ó. Que é chamado de acrômio. Tá? E o processo coracoide é aquela estrutura mais anterior. Essa aqui, ó. Chamada de processo coracoide. Então, aqui, só mostrando para vocês uma radiografia de húmero. Então, olha aqui a vista lateral da escápula. De novo. Aqui é a parte anterior dela, ó. Pessoal, de novo, esse aqui é a parte anterior. Então, como é o nome dessa fossa aqui? Fossa o quê? Subescapular. Subescapular. Como é o nome dessa estrutura aqui? Acrônimo. Não. Aqui é aquela cavidade. glenoide. Cavidade glenoide, que é a vista lateral, tá, pessoal? Peguei a escápula e virei assim, ó, para ver ela aqui. Ó. Olha aqui aquele tacozinho de hóquei, ó, do patins, hóquei de grama. Como é o nome desse rapaz? Acrônimo. Acrômio. E aqui, processo. Processo o quê? Coracoide. Coracoide. Beleza, meus jovens? Então aí, ó, todas as estruturas que vocês viram na escápula, na vista anterior, certo? Anterior e vista lateral. Beleza? Vamos para a vista posterior, desculpa. Vista posterior, também chamada de vista dorsal, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, ver se vocês sabem aqui, ó. Eu virei agora minha escápula. Como é o nome dessa cavidade aqui, que vai se articular com o húmero? Glenoide. Glenoide. Muito bem. Como é o nome desse aqui que parece um taco de golfe, ou taco de hóquei? Acrômio. Aí aqui a vista lá na frente, ó, aquele processo, o quê? Coracoide. Coracoide. Vocês estão vendo aqui que a vista posterior, pessoal, ó, o meu acrômio, ele vai ter uma continuidade aqui, ó. Consegue ver essa continuidade aqui, que separa tanto essa parte de cima quanto essa parte de baixo? O nome dessa estrutura aí, pessoal, é chamada de quê, ó? Espinha da escápula, certo? Essa parte posterior onde a gente consegue palpar, a gente consegue tocar aqui nessa região. A gente está tocando o quê? Na espinha da escápula. Por que é importante isso aqui, pessoal? A espinha da escápula vai dividir a escápula na região posterior em duas partes. Uma parte mais superior, chamada fossa supraespinhal, ó, acima da espinha, que é essa região aqui, ó. Fossa supraespinhal. Pessoal, se aqui eu tenho uma fossa supraespinhal, como é o nome dessa fossa aqui? Infraespinhal. Infra ou o quê? Sub o quê? Espinhal. Mas aqui no caso, ó, a maioria dos autores vai falar o quê? Ó, fossa infraespinhal. Certo? De novo. Que estrutura é essa que vocês estão vendo aqui? Vai se articular com o húmero. Glenoide. Cavidade, coloque o nome todo, tá? Cavidade glenoide. O nome dessa estrutura? Acrômio. Acrômio. No acrômio ele vai se continuar aqui, ó. Chamado de espinha de quê? Escápula. Espinha da escápula. Acima da espinha vai ter uma fossa. Como é o nome dessa fossa? Supraespinhal. Como é o nome dessa fossa aqui embaixo da espinha? Abaixo da espinha. Infraespinhal. Pronto, morreu. Vocês vão ver aqui também, pessoal, quando estiver estudando músculos, que aqui vai ter um músculo supraespinhal e aqui vai ter um músculo infraespinhal. Leva o mesmo nome dessa fossa. Certo? Então, escápula, morreu. Certo? Escápula é só isso aí que você precisa saber.
Vamos ver se vocês entenderam. Tá aqui a vista anterior, o costal, né? E a vista dorsal. Como é o nome dessa fossa aqui na vista anterior? Subescapular. Subescapular. Como é o nome dessa estrutura aqui? Parece um taco de hóquei. Tanto aqui como aqui que a gente consegue ver, ó. Acrômio. Acrômio. Como é o nome dessa cavidade aqui? Cavidade do glenoide. Glenoide. Muito bem. Como é o nome dessa estrutura aqui? Espinha da escápula. Como é o nome dessa fossa acima da espinha? Fossa supraespinhal. E é essa fossa? Infraespinhal. Como é o nome desse processo aqui? Parece um caracol que eles falam. Nunca vi um caracol aqui não, mas dizem ele que parece um caracol. Coracoide, eu acho. Acesso coracoide. Muito bem. Pergunta na prova. Na vista posterior da escápula, eu consigo visualizar a fossa subescapular? De novo, na vista posterior ou dorsal da escápula, eu consigo visualizar a fossa subescapular? Não. Não consigo, né? Agora, na vista posterior da escápula, ou vista dorsal, eu consigo visualizar o acrômio? Sim. Beleza. Eu consigo visualizar a fossa infraespinhal? Sim. Consigo, né? Consigo visualizar também a espinha da escápula. Então, eu posso perguntar mais ou menos assim numa prova também. Beleza? Vamos para onde agora, meus jovens? Para o húmero. Então, a gente já viu clavícula, já vimos escápula, não tem erro. Depois, no final, eu sempre gosto de fazer uma revisãozinha geral, tá, galera? A gente faz uma revisãozinha geral. E eu vou deixar esse vídeo disponível por 48 horas para vocês também. Até mais, até uma semana, se der. Certo? Húmero. Então, agora, pessoal, vocês vão ver quem? Os ossos do braço, né? E os ossos do antebraço. Primeiramente, o osso do braço é composto por um único osso, né? Que é esse em vermelho que vocês estão vendo. Não sei se vocês estudaram a parte de esqueleto ósseo, né? Sistema esquelético. O que é que vai identificar se um osso é longo ou se um osso é curto, hein, pessoal? O que é que vai identificar quando um osso é longo ou osso curto? Por exemplo, um osso aqui da minha falange distal do dedo mínimo. Ele é considerado um osso longo ou um osso curto? Curto. O que é que vocês acham? Tenho certeza que o professor João Paulo falou isso para vocês. Acho que ele tem que ter uma epífise e... Duas epífises. Isso. Muito bem. E uma diáfise. Perfeito. Então, por exemplo, o meu osso da falange distal, né, que é esse ossinho aqui, da última articulação do dedo mínimo, ele vai ter duas epífises e vai ter uma diáfise. Então, por exemplo, a minha falange distal, embora você esteja vendo pequenininho aqui, ó, mas ele é considerado anatomicamente como um osso longo. Vocês sabiam disso, não sabiam? Se não souberem, estudem. Os ossos do dedo, pessoal, todos os ossos dos dedos, dos pés, das mãos, são ossos o quê? Ossos longos. Anotem. Quais são os únicos ossos curtos que nós temos? Classificados como curtos. Alguém sabe? Anotem. Os únicos ossos curtos que nós temos são os ossos do carpo, que são esses ossos aqui da mão mesmo, os ossos do carpo, e os ossos do tarso, que são os ossos dos pés. Ossos do carpo, ossos do tarso. Quando a gente fala metacarpo, né, que são esses dedos, né, esses ossos aqui, ó, mais longos, já são ossos longos, metacarpos, falanges distais, são ossos longos. Eu não vou revisar entrar nisso aqui, pessoal, porque isso aqui é lá na parte de sistema esquelético. Então, peguem um capítulozinho de sistema esquelético e vocês vão ver a diferença. Então, o osso do braço, pessoal, chamado de osso húmero, tá? Ele é classificado como osso longo, porque alguém falou aí, não sei se foi o Marlon, né? Ele tem duas epífises
e uma diáfise. Professor, o que é isso? O que são epífises e o que são diáfises? É isso que a gente pode se perguntar. Alguém pode me explicar o que é uma epífise? Alguém quer falar um pouco o que é uma epífise? Anotem. Epífise, pessoal, são as extremidades do osso. Então, por exemplo, vou voltar aqui à imagem. Ó. Esse osso aqui ele tem duas extremidades. Uma que vai se articular. Que articulação é essa superior, hein? O osso do... que articulação é essa aqui que a gente está vendo, superior? Bora, pessoal. É do cotovelo ou do ombro aqui? É do ombro. Do ombro. E tem uma epífise que vai se articular com a articulação de quem? Do cotovelo. Certo? Então, por exemplo, o osso do húmero, ele vai ter as extremidades de cima, uma extremidade de baixo, e vai ter no meio, ó, quase a maioria do osso dele, que é esse corpo aqui, ó, que é chamado de diáfise. Então, aqui que vocês estão vendo, por exemplo, pessoal, é epífise relacionada com a articulação do ombro. Pessoal, prestem atenção, todo mundo aí. Preste atenção, todo mundo aí. Quando você vai falar, classificar ou identificar as epífises do húmero, ou da una, ou do rádio, a gente vai chamar de epífise proximal ou epífise distal. Epífise proximal ou epífise distal. O que é que quer dizer isso, professor? Eu não falei para vocês da cintura escapular? Eu falei agora há pouco da cintura escapular? Sim. Pronto. Então, vocês vão considerar que essa cintura escapular, os autores chamam ela de raiz, certo? A raiz. Então, a extremidade que está mais próximo da raiz, eles vão dizer que vão chamar de epífises proximais. Entendeu? A extremidade que está mais distante da raiz, isso nos ossos do membro, vai chamar de epífise distal. Então, por exemplo, essa articulação aqui do húmero com a minha escápula, né, que é a raiz. Como é o nome dessa extremidade? Epífise proximal ou epífise distal? Essa aqui, ó. Ela tá... epífise proximal. Então, eu posso falar para vocês numa prova. A articulação do ombro, a cabeça do húmero, ela faz parte da epífise proximal do húmero. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Certo? Então, de novo, quero que vocês entendam para a gente ir se aprofundando sobre o tema. O que são epífises? São extremidades do osso longo. Só quem tem epífise e diáfise são os ossos longos. Então, por exemplo, o húmero tem duas epífises. Como é o nome da epífise que está mais próximo da articulação do ombro? Ou extremidade? Proximal. Epífise proximal. Como é o nome da epífise que está mais próximo da articulação do cotovelo? Distal. Epífise distal. Pronto, eu quero que vocês entendam isso primeiro. Então, aqui, ó, que epífise é essa? Aqui é meu cotovelo, ó. Aqui é o húmero. Essa epífise aqui do húmero é a epífise proximal ou distal? Distal. E aí, agora vamos para ele aqui, o húmero, na vista anterior. Está aqui o húmero. Essa parte aqui de cima é chamada de epífise proximal ou epífise distal? Proximal. Epífise proximal. Então, olha aqui a cabeça do húmero aqui, ó. Essa cabeça do húmero vai se articular com quem, hein, pessoal? Lá na escápula. Cavidade o quê? Glenoide. Cavidade. Então, eu posso perguntar na prova isso, ó. Cite, por exemplo, se fosse uma prova dissertativa, né? Cite dois acidentes anatômicos, né? Dois reparos anatômicos que fazem parte da epífise proximal do húmero. Um vocês já me falaram, ó. Cabeça do húmero, que é essa parte mais lisinha aqui, ó. E aí existe, pessoal, também aqui, ó, uma estrutura que está do outro lado da cabeça do húmero, que é chamada de tubérculo. Aqui vão se inserir alguns músculos também, quando vocês estiverem estudando a musculatura dos membros,
né? Então, vai ser a origem, tudo que é proeminência óssea, pessoal, ó, tubérculo maior, tubérculo menor, é porque tem músculo ali envolvido, certo? Vai ter músculo naquela região. Vocês lembram lá do crânio ósseo, aquele processo chamado de processo mastoide, que fica aqui atrás? Falaram isso para vocês lá, no crânio? Processo mastoide é uma proeminência óssea grande aqui no crânio. Por que que tem essa proeminência? Porque o músculo esternocleidomastóide vai se originar lá em cima, vai se inserir lá em cima desse processo. Então, quando você for ver uma estrutura óssea, onde tem esses aumentos de volume, né, essas espinhas, é porque tem músculo envolvido na região. Então, aqui, por exemplo, ó, o tubérculo maior faz parte da epífise proximal ou epífise distal do úmero? Proximal. Proximal. Vou perguntar, pergunta de prova, vou dar meio ponto agora na prova, certo? Quantos colos existem no úmero? Quantos colos? Por que leva esses nomes? Dois. Quais são os dois? Um está aqui. Anatômico e cirúrgico. Tudo bem. Por que leva esse nome de cirúrgico? Você já ganhou meio ponto, mas por quê? Quem é que está respondendo, hein? Carlos Eduardo. Você me lembra aí, viu, Carlos? Para dar esse ponto, viu? Ok. Tá gravada a aula, né? Vai dar certo. Por que é colo cirúrgico, Carlos Eduardo? Deve ter algum tipo de sutura envolvida. Não, na verdade, o nome colo cirúrgico é porque é o local onde tem muita fratura, né? O local onde tem mais fratura no osso do úmero. Por isso que ele leva esse nome, né? Mas o que são colos? Colo, pessoal, como se fosse o pescoço. Lembra que a cabeça está aqui, quando chega no pescoço, ela não afunila um pouco, né? A extremidade afunila um pouco. É igual o colo. O colo está aqui a cabeça do úmero, ó. Essa depressãozinha aqui é chamada de colo. Tem o colo anatômico e tem um mais embaixo, ó, que ele chama de colo cirúrgico, que é essa afunilação maior. É aqui onde ocorrem as maiores fraturas, né? Maior índice de fraturas no braço, né? No osso do braço. Então, colo anatômico, que é essa depressãozinha aqui abaixo da cabeça, e o colo cirúrgico. Agora eu estou aqui na minha epífise distal. Epífise distal. Eu estou relacionado com a articulação do ombro ou estou relacionando com a articulação do cotovelo? Cotovelo. Cotovelo. Fica em posição anatômica vocês aí, pessoal. Vai lá. Vocês esticam os braços de vocês em casa. Ninguém está vendo. Ninguém vai passar vergonha, não. Mas é assim que a gente estuda anatomia às vezes. Se não tiver ninguém do lado para a gente palpar, pegar, você pega em você mesmo. Vai lá. Pega aí. Coloque suas mãos assim, com as mãos, com a palma da mão aberta. Beleza? Estica o braço, né? Estica o braço. Eu quero que vocês toquem agora nesse ossinho aqui, ó, que fica na parte mais interna do cotovelo. Qual é que vocês acham que é o osso mais proeminente? Esse ossinho aqui de dentro ou o ossinho de fora do cotovelo, que é maior? Vocês vão palpar, vão sentir aí, entre vocês mesmos. Vocês acham que é maior esse ossinho de dentro ou o osso de fora? Vocês entenderam a pergunta que eu fiz? Não? A minha conexão caiu, professor, eu não vi. Pronto, vamos lá. Eu quero que vocês fiquem em posição anatômica, estica o braço, tá? Bota a palma da sua mão, volta lá para frente. Posição anatômica. Quero que vocês peguem na articulação do cotovelo. Tem uma pontinha de osso mais para dentro e tem uma pontinha de osso aqui para fora. Qual é que vocês acham que é maior? Essa pontinha de osso de dentro ou a pontinha de osso de fora? A de dentro. Pronto, a de dentro, né? Que é o epicôndilo. Ele não está mais próximo da linha média? Então é chamado de epicôndilo o quê? Que está mais próximo da linha média? Medial. Epicôndilo medial.
O que é o epicôndilo lateral? Que é que vocês estão vendo aqui, ó? É a pontinha de osso que está mais distante da linha média. Epicôndilo lateral. Então, na hora da prova prática, por exemplo, quando se tiver alguma peça dessa na prova prática, tá? A gente vai ver lá na hora da prova prática, da aula prática. Vocês vão ver que tem uma saliência óssea aqui, ó, uma maior do que a outra. Vocês já palparam em casa, vocês sabem que na articulação do cotovelo, a saliência óssea que é maior é chamada de epicôndilo medial ou epicôndilo lateral? Medial. Epicôndilo medial. Então, na prova, pessoal, quando vocês forem ver as estruturas do côndilo, ou do húmero, quando vocês vão ver uma saliência maior, você já vai saber, porque você estudou em casa, você viu, você palpou em você mesmo. Você pode ficar na prova pegando em você mesmo. Você vai ver que isso aqui, chamado de epicôndilo, ele é maior, o medial. Então, nunca vai errar isso. Pode estar de cabeça para baixo a peça, pode estar de um lado do outro. Se você for ver aquela pecinha que é maior, aquela estrutura anatômica, é maior do que o lateral. Olha o tamanho do lateral, como é pequenininho. O lateral é esse aqui, ó. Então, você já sabe que é o epicôndilo medial. Qual é a importância disso aqui? Quem aqui faz alguma atividade física, ou joga, pratica tênis, ou beach tênis, ou crossfit, ou alguma coisa que já sentiu dor de cotovelo? Não é dor de cotovelo de chifre, não. Dor de cotovelo mesmo. Dor no cotovelo. Eu já senti umas agulhadas. Umas agulhadas na região do cotovelo. Eu também senti às vezes, principalmente quando eu vou subir corda. Eu sinto essa região aqui, ó, dolorida. Tá? O nome disso, pessoal, da inflamaçãozinha que gera, é chamado de epicondilite. Já ouviram falar esse termo? Epicondilite? Não sei se vocês já ouviram falar. Essas estruturas aqui, pessoal, ó, elas têm uma grande quantidade de músculo que vai se originar aqui, tá? Tanto nessa região, aqui menos, né, no epicôndilo lateral, mas mais no epicôndilo medial. Então, existem vários músculos que vocês vão ver dos ossos do membro que vão se originar aqui, ó, nos epicôndilos, tanto medial como no epicôndilo lateral. E aí o paciente, às vezes, tem inflamação nesses tendões, e aí causa um termo chamado de epicondilite. Beleza? É só uma curiosidade para vocês também saberem. Então, o epicôndilo medial é o que tem a projeção maior, né? A proeminência óssea maior. Vamos ver se vocês estão sabendo. Que estrutura é essa aqui em cima? Cabeça do húmero. Que estrutura é essa aqui? Maior. Tubérculo maior. E essa aqui do lado dela, ó, é o tubérculo menor. Como é o nome dessa estrutura aqui, ó? Deixa eu voltar. Bastante. Como é o nome dessa estrutura aqui que é maior, a projeçãozinha, lá na epífise distal? Epicôndilo medial. Pronto. E esse epicôndilo aqui? Epicôndilo Lateral. Aí agora a gente vai ver mais aproximado essas 2 ou 3 estruturas que a gente tem aqui também na epífise proximal. Vamos só relembrar aqui para vocês. Vou colocar aqui agora a epífise proximal na sua vista anterior. Vou aproximar a epífise proximal. Tá aqui o húmero, ó. De novo. Como é o nome dessa estrutura aqui? Cabeça do húmero. Como é o nome dessa estrutura aqui lá atrás? Que é maior. Tubérculo maior. Tubérculo maior. E aqui? O tubérculo menor. Tubérculo menor. Aquele colozinho, o primeiro colo que tem, ó. Logo embaixo da cabeça do húmero. É o colo anatômico. Colo anatômico. E esse colo aqui, ó, que é onde tem maior número de fraturas. Cirúrgico. Cirúrgico. Pronto. Seja memorizado. Colo anatômico, colo cirúrgico, mais baixo. Tubérculo maior, tubérculo menor. Tudo que vocês falaram para mim agora. Eu não vou botar não, tá? Suco intertubercular, não vou cobrar isso na prova não. E a cabeça do húmero que eu não coloquei aqui para vocês. Vamos para a epífise distal agora, que tem mais detalhes. Olha como vocês já sabem. Qual é a proeminência óssea maior? Essa aqui ou essa aqui? Da esquerda. Essa aqui, né? Então, como é o nome dessa estrutura aqui?
Esse aqui é o epicôndilo medial ou lateral? Palpem vocês aí, vejam qual é o maior preeminência. Epicôndilo medial. Então, pronto. Epicôndilo medial. Sempre, pessoal. Sempre ele vai ser maior. E aqui qual é? Epicôndilo o quê? Lateral. Lateral. Epicôndilo medial, epicôndilo lateral fazem parte da epífise proximal ou da epífise distal do úmero? Epífise distal. Epífise distal do úmero. Vocês estão vendo aqui essa estrutura aqui toda, ó? Também na epífise distal? Uma que parece uma bolinha e uma que parece aqueles carretel, né? Aquelas linhas de carretelzinho aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar quando é mais novo. Isso aqui são duas estruturas diferentes. Essa que parece uma bolinha aqui, pessoal, é chamada de capítulo. E essa outra estrutura que parece um carretel é chamada de tróclea. De novo, capítulo e tróclea. Isso aqui, pessoal, a gente vai ver porque, ó, pessoal, qual é o osso que vai estar sempre voltado para a lateral na posição anatômica lá do antebraço? Vocês vão falar no começo da aula. Qual é o osso do antebraço que vai estar sempre para a lateral? É o rádio ou a ulna? Rádio. É o rádio. Então, vocês acham, olhando para essa imagem aqui, pessoal, que o rádio ele vai estar embaixo do capítulo aqui, ó, se articulando com o capítulo, ou vai estar se articulando com a tróclea? Pensa bem direitinho e me responde. Com a tróclea. O que é que vocês acham? O rádio vai se articular com o capítulo ou com a tróclea? A tróclea está mais para medial ou para mais lateral? Medial. Pensa. A tróclea está mais para medial, né? O rádio, ele está para medial ou está para lateral, pessoal? Lateral. Então, de novo, perguntei para vocês. Vocês acham que aqui embaixo do capítulo vai estar se articulando o osso do rádio ou o osso da ulna? Do rádio. O rádio, pessoal. Lembra, o rádio sempre está para lateral? Se eu já sei que aqui, ó, é meu epicôndilo lateral, eu já sei que aqui, então, vai ter aonde? Embaixo dele, ó, vai ter meu rádio. Vou mostrar para vocês já já. E aqui são as fossas, ó, chamado fossa radial. Quando eu faço um movimento de flexão do meu braço, do cotovelo, ó, todo mundo sabe que é movimento de flexão e extensão ou não? Quem aqui faz academia? Quem faz academia aí? Vai lá. Ninguém? Tudo Já sedentário? fiz. Já fez, né? Quando tu vai malhar o bíceps, tu vai pegar lá o halteres, né? Tu não vai fazer a flexão do bíceps, não? Sim ou não? Sim. Então, flexão é o quê? Eu vou pegar meu braço e vou flexionar meu braço, né? Eu vou trazer para perto de mim. Certo? A flexão. Quem malha tríceps, já malhou aquelas polias de tríceps? Para malhar tríceps, o que é que você faz? Faz o movimento contrário. Qual é o movimento contrário de flexão? Extensão de tríceps. Extensão, né? Então, quando você faz isso aqui, você vai malhar o meu tríceps, vai estender o meu cotovelo. Flexão do cotovelo, extensão do cotovelo. Quando eu faço a minha flexão do cotovelo, ó, o meu rádio, ele vai se aproximar bem do húmero. Ele se encaixa mais aqui para cima, na fossa radial. E minha ulna vai se articular aqui, ó, na chamada de fossa coronoide. A gente já sabe por que o nome recebe esse nome aqui, de fossa coronoide. Porque existe lá na ulna um processo chamado de processo coronoide também. Daqui a pouco a gente vai aprofundar com relação a isso, tá? Deixa eu só voltar aqui de novo. Ver se vocês memorizaram. Como é o nome dessa estrutura aqui? Epicôndilo o quê? Maior. Medial. 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 Bem, e esse aqui? Lateral. Essa bolinha aqui que vai se articular com o rádio, Capítulo. capítulo. E esse carretel, o formato de carretel que se articula com a ulna. Tróclea, eu acho. Tróclea. Muito bem. Muito bem. Pode fazer o print da tela se quiser, tá? Ó, na vista posterior, de novo, ó, a gente não consegue ver o capítulo mais, eu não consigo ver mais aquela bolinha do capítulo. Que estrutura é essa aqui que é maior?
Esse aqui é o epicôndilo medial ou lateral? Lateral. O que vocês acham? Medial. Medial. Não, Eu só- não, medial, é verdade. Viu? Aqui eu só fiz virar, né? Eu virei ele, ó. Certo? Então aqui é o epicôndilo medial. Sempre que vocês forem ver mais lateral aqui, ou mais na extremidade, uma proeminência maior, esse aqui é o epicôndilo que, ó, medial. Não esqueçam isso, tá? E aqui vai ser o epicôndilo que bem pequenininho. Lateral. Olha aqui essa estrutura que parece um carretel ainda, ó, que a gente viu na vista anterior e tá vendo na vista posterior. Como é o nome dessa moça aqui? Trochlear. 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 Então, tudo que vocês viram aqui, ó, e tem a nossa fossa, também chamada de fossa do olécrano. Por que que esse nome recebe isso aqui, ó? Quando você faz essa extensão aqui, pessoal, ó, isso aqui, vocês estão vendo aqui a ponta do cotovelo? Não vamos fazer foto, não, fazer meme, não. Acho que eu tenho um cara, eu acho que eu sou da faculdade que tem mais figurinha. O que é que vocês têm, essa ponta de cotovelo que vocês estão pegando aqui, pessoal? O nome disso aqui faz parte do osso da una, tá? Que vocês vão ver já já aqui. Que é chamado de olécrano. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estendo o meu cotovelo, o olécrano vai se encaixar bem aqui, ó, nessa fossa aqui, ó. Por isso vai chamar o nome de fossa do olécrano, certo? O nome dessa fossa aqui, que vai se articular com o osso da una. De novo, qual é o osso que vai se articular com a tróclea? É o rádio ou a una? É o rádio. Una. O rádio vai se articular com o capítulo. Lembra, não lembra? Verdade, desculpa. Vamos lá. Por que eu quero saber isso? Ó? Por exemplo, ó, quando você, às vezes, não sei se você já viu o paciente em jornal, em televisão ou séries, né, de medicina, tem alguns casos que o paciente ele entra em choque hipovolêmico, ou seja, ele perdeu muito sangue e você não consegue fazer a punção daquele paciente, né? E aí você tem que fazer um acesso rápido para aquele paciente. E aí, ó, por exemplo, quando você tem essas situações, você pode lançar a mão, você vai fazer a palpação aqui, ó, do tubérculo maior, certo? Lá do úmero, tubérculo maior, você palpa, você consegue ver uma proeminência óssea aqui, ó, e você pode fazer uma punção direta. Isso aqui eu nunca vi aqui em Fortaleza, não, tá? Mas você pode fazer uma punção direta nessa região, tá? Quando você estiver palpando, para fazer o acesso mais rápido para aquele paciente. Isso aqui é casos mais extremos, tá, pessoal? Quando o paciente não tem a veia fácil de identificar, então você usa esse tipo de acesso, é um acesso mais invasivo, porque ele vai intraósseo mesmo, né? Ou seja, então a ação vai ser muito mais rápida daquela medicação. A gente vê isso aqui mais em países de primeiro mundo também. Tá? Mas aqui onde ele palpa, aqui, por exemplo, lá no braço, ó, é justamente no tubérculo maior. Ele palpa aquela região maior, aquela proeminência, e você faz esse acesso para aquela região. Tá? Então aqui, depois a gente faz uma revisão geral de tudo, desde clavícula até o final, para quem quiser, certo? E aí vamos para os ossos do antebraço. Ó. De novo, ó. Que osso é esse aqui que vocês estão vendo em cima? Que osso é esse aqui que vocês estão vendo em cima? Vocês estão vendo o cursor do meu mouse? Número. Número, né? Pergunto para vocês, quais os ossos compõem a articulação do cotovelo? Húmero, rádio e a una. Pronto, húmero, isso, rádio e una, muito bem, são os três ossos que compõem a articulação do cotovelo. Beleza, vamos lá para a una agora. Meus jovens, a una está mais lateral ou mais medial com relação ao rádio? Na posição anatômica? Mais A una medial. está mais medial, né? Olha aqui agora, pessoal, vou ampliar aqui essa foto, ó. Olha para a gente revisar aqui o húmero. Tá vendo aqui essa estrutura, uma pontinha de osso maior aqui, ó, do cotovelo? Como é o nome dessa estrutura aqui do húmero? Só para a gente revisar o húmero aqui. Epicôndilo medial. Olha aí, epicôndilo medial. Aquela estrutura que a gente viu, que parece um carretel, que se articula com a una. Como é o nome dela? Trochlear. Trochlear. E aquela bolinha, ó, que se articula com o rádio. Capítulo. Muito bem, olha aqui, ó.
Vocês já viram, vocês estão sabendo. Vai ter que estudar. E o rádio é esse rapaz aqui, né? O rádio sempre vai estar localizado lateralmente com relação a um. Vamos estudar cada um desses ossos agora, tá? Então, pessoal, lembra que eu falei para vocês, lá quando você estende o cotovelo, né? Tá aqui a ponta do osso do cotovelo. O nome disso aqui, pessoal, é chamado de olecrano. Vou mostrar para vocês já já. Ó. Alguns autores dizem que a una parece uma chave inglesa. O que, é que vocês acham? Parece ou não parece? Quem aqui sabe o que é uma chave inglesa? Parece. Não parece uma chave inglesa, né? O formato dela. Outros dizem que na vista anterior, a una parece uma cobra naja. Parece ou não parece uma cobra naja aqui? Ao menos, né? Tem uma visão que parece mais. Ó. Mas, assim, parece uma chave inglesa, né? A una. Então, vamos estudar cada um desses acidentes anatômicos da una agora, tá? Ó. Primeiro, aqui não parece não a cobra naja aqui, ó. O que vocês acham? Parece. Não é não? Tô viajando não, são os livros que falam, viu? E aí essa ponta aqui de cotovelo que vocês estão pegando agora aqui, ó, é chamado de quê? Olecrano. Olecrano. Então, quando eu estendo o meu cotovelo, ó, essa parte aqui, ó, ela vai se articular lá atrás do húmero, naquela fossa que vocês viram lá, chamada de fossa do olecrano. Certo? Fossa do olecrano. Vocês estão vendo essa, parece um C aqui, ó, chamada de incisura. Incisura, o quê, ó? Troclear, tá em inglês, tá? Incisura troclear. Olha o nome, olha como a anatomia é bonita, pessoal. O que foi que eu falei para vocês? Com que a estrutura a una vai se articular lá no húmero? É com capítulo ou com a tróclea? Com que estrutura a una vai se articular com o húmero? É no capítulo ou na tróclea? Vou voltar aqui. A tróclea. Aqui é a tróclea, ó. Por isso que o nome dessa estrutura aqui em C, ó, é chamada de fossa ou incisura troclear. Certo? Incisura troclear, porque a tróclea vai se encaixar aí, ó, quando eu faço a minha flexão do meu braço. Certo? Incisura troclear. Como é o nome dessa aqui, que é a ponta do meu osso do cotovelo? Como é o nome disso aqui? Que é isso aqui, ó, chamado de quê? Tá aqui o nome, ó, em inglês. Olecrano. Olecrano. Beleza? E tem essa outra parte mais inferior da incisura, que é chamada de processo coronoide. Processo coronoide da una. Então, o que é que a gente precisa saber mais na una agora, para esse primeiro momento, pessoal? Isso aqui, ó. Olecrano, incisura troclear e processo coronoide. Ah, professor, por isso que lá na vista posterior do húmero, que você mostrou aqui para mim, ó, existe uma estrutura chamada de fossa coronoide. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Porque quando eu faço a minha flexão, aquela pontinha lá do osso coronoide, né, aquele processo coronoide da una, vai se encaixar aqui, ó, formando uma fossa. Entendeu aí, ó? Então aqui, ó, aqui a tróclea, tá aqui, vai se encaixar, quando eu faço a flexão do meu braço, o processo coronoide. É muito bonito, cara, a anatomia, é muito bonito mesmo. Então vamos lá, voltar lá para a aula, tá? Então aqui na una, de novo, olecrano, é quando eu estendo o meu cotovelo, ele vai se encaixar lá na posterior do húmero, essa estrutura aqui, ó, chamada de fossa do olecrano. Né? Então, o olecrano se encaixa lá no húmero. O nome disso aqui, ó, incisura troclear. O que é que vai se encaixar aqui, pessoal? Na incisura troclear. O que é que vai estar aqui? Vai estar o capítulo ou a tróclea? A tróclea. Muito bem.
Aí vamos mostrar aqui um pouquinho mais uma vez, eu sempre trazendo um pouquinho da odontologia para vocês. Esse paciente é um paciente que teve osteoradionecrose, né, uma complicação por conta de um câncer de boca, e ele apareceu com essa fístula aqui, ó, né, com secreção, necrose óssea, foi feito radioterapia, ele perdeu a mandíbula por conta de um câncer, né, na região de orofaringe. E aí o que foi feito, ó? Foi feito umas demarcações, ó, tá aqui o meu polegar, né, então aqui é o osso rádio, e aqui é o osso da una. Então foi removido o fragmento do osso da una, né, e foi feito um enxerto microvascularizado para a região da mandíbula. Então esse paciente, ele foi tirado o enxerto do braço para reconstruir a mandíbula, ó. E aí mostrando como é que o paciente ficou um tempo depois. É uma sequela, pessoal, muito complicada, vocês vão ver isso durante a faculdade. Tá? Esse aqui não é só o dentista que faz, a gente fixa na mandíbula, né? Mas existe todo um apoio também da equipe da cabeça e pescoço, cirurgia plástica, né? Então, é uma equipe multidisciplinar para esses pacientes. É só para mostrar para vocês um pouquinho do conhecimento, né? Que são, o paciente foi removido o enxerto lá do osso da una para reconstruir os ossos maxilares, tá? E o osso rádio, pessoal, é o osso mais tranquilo, tá? O osso do rádio é um osso bem mais tranquilo para você memorizar. O que é que vocês vão entender? Daqui o rádio, ó. É esse aqui, ó. A minha epífise proximal do rádio, ele vai estar em contato diretamente com que estrutura do húmero? Que é essa bolinha aqui? Capítulo. Capítulo. Então, ó, na minha epífise proximal do rádio, eu vou articular com o cotovelo, e a minha epífise proximal do rádio da una vai fazer parte de que articulação? A epífise distal, do rádio da una. O que é que vocês acham? Articulação do punho, certo? A epífise distal, né, ou a extremidade distal do rádio da una, fazem parte da articulação do punho, certo? O que é que vocês precisam saber agora de rádio para esse momento? Apenas duas coisas. Três coisas, na verdade. Isso aqui, ó, chamada de cabeça do rádio, que é a parte que vai se articular com o capítulo, que é isso aqui, ó, cabeça do rádio. Outra parte que vocês precisam saber, na extremidade distal, processo estiloide do rádio, que é essa pontinha aqui, ó. Certo? De novo, cabeça do rádio, processo estiloide do rádio. E a outra estrutura é onde vai se inserir ou se originar alguns músculos também do antebraço e do braço, que é chamado de tuberosidade, né? Ou tuber do rádio. Tuberosidade ou tuber do rádio, que é essa proeminência óssea aqui, ó. De novo, cabeça do rádio, processo estiloide, tuberosidade do rádio. Para a gente ter uma noção, né, para quem já aferiu pressão, quem é que trabalha na área da saúde aí? Já trabalhou ou não? Para quem já aferiu a pressão de alguém, né, aferiu o pulso de alguém, o pulso periférico, que é de eleição que a gente utiliza, é justamente o pulso localizado da artéria radial, né? Então, a artéria radial leva o mesmo nome, né? Porque ela vai passar por cima do osso rádio. Então, quando vocês estiverem aprendendo a fazer a aferição do pulso, vocês vão ver que a artéria radial, ela passa acima, né, desse osso rádio, quando vocês estiverem palpando. Vocês vão ter uma prática de fisiologia, que é de exames, que é a aferição dos sinais vitais dos pacientes, né? Então, vocês vão aprender a fazer a aferição do pulso periférico. Tá? Então, leva esse nome porque o rádio, a artéria radial passa acima desse osso rádio. É só uma curiosidade para vocês também, tá? Então, aqui mostrando para vocês a aferição do pulso radial. E agora, para finalizar a aula, pessoal, para vocês irem para a monitoria, são os ossos da mão. Ó, eu não quero que vocês memorizem agora isso tudo, não. Pessoal. Vão ficar doidos se vocês for querer memorizar tudo isso, certo? Não existe essa possibilidade de você querer memorizar isso de uma vez. O que é que vocês vão ter que entender? Lembra que eu perguntei para vocês, por exemplo, a falange distal do meu dedo mínimo, está aqui ela. Ó. Ela é um osso curto ou um osso longo?
Longo. É um osso longo, né? Tem 2 epífises e uma diáfise. Então, não esqueça disso. O que foi que eu falei para vocês? Quem eram os únicos ossos curtos que nós temos? Onde é que a gente encontra ossos curtos? Está representado pelo osso. Pronto. Carpo na mão, né? E tarso no pé, né? Os ossos do tarso. Muito bem. Então, ó, o que é que vocês vão ter que entender? Ó? Os nossos dedos, se vocês olharem, tem as articulações dos dedos. Ó. O nome dessas articulações são chamadas de quê? De falanges. Né? Existem as falanges mais distantes da minha raiz. A raiz aqui é o quê? Ó? É a minha clavícula, né? Que é as falanges distais. E tem as falanges mais próximas das minhas raízes, né? Que é a falange distal, ou falange proximal. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, são ossos longos. Esses amarelinhos aqui, ó, são chamados ossos do metacarpo, tá? São os ossos que vão unir aqui os ossos do carpo com as minhas falanges. São tudo esse aqui amarelinho. Ossos do metacarpo. E isso aqui, ó, eu não vou querer que vocês memorizem agora, vão estudar, né, claro. Faça um print da tela. Mas são os ossos aonde? São os nossos ossos curtos. Então, na prova eu posso perguntar, o metacarpo é um osso curto ou osso longo? Metacarpo, longo. Longo. É o osso piramidal. Ele é um osso curto ou um osso longo? Curto. Certo? Então, eu posso perguntar isso na prova. Não quero que vocês memorizem agora esses nomes, tá? Porque não vem ao caso. Tá? Então, tem aqui no livro de vocês, se quiser fazer o print da tela também, não tem problema. E aí eu vou perguntar, ó, alguém aqui já usou aparelho? Ou usa aparelho? Eu usava. Já usei. Não sei se pediram para você já fazer alguma vez a radiografia chamada radiografia carpal. Já pediram para vocês, da mão? Não. Alguém sabe por que eu peço essa radiografia carpal? Sabia que nós, dentistas, podemos pedir esse raio-x aqui para os pacientes? E para que eu peço? Para quem não olhou, depois olha os TEDs que tem lá de anatomia, lá no plano de ensino, para vocês estudarem mesmo, tá? Depois eu vou cobrar um TED específico para vocês na plataforma Moodle. Mas eu coloco um TEDzinho lá na anatomia, tem lá, estudos da radiografia carpal. Não sei se vocês já viram, mas para que eu peço isso aqui? Alguém tem noção ou não? Pessoal, eu peço essa radiografia aqui para saber se o paciente está ainda em fase de crescimento ou não. Sabiam disso? Vocês estão vendo aqui, eu vou ampliar essa imagem aqui, ó. Pronto. Vocês estão vendo aqui as articulações que fica mais escurinho, né, no raio-x, ó? Estão vendo aqui? Que é mais radiolúcido. Conseguem ver a parte mais escura aqui entre o osso e outro ou não? Sim. Pronto. Vocês estão vendo aqui essa linha aqui agora, ó, acima, dentro do osso agora, ó, uma linha mais fininha e escura, ó. Nesse ossinho tem, nesse ossinho tem, ó, mais fininha e escura também, tá vendo? Ó? Conseguem ver essa linha escurazinha? Sim. Sim. Meus jovens, isso aqui, pessoal, quanto mais jovem for o paciente, mais nítido eu consigo ver essas linhas aqui, ó. O nome dessas linhas é chamado de zona epifisária. Zona epifisária. O que é isso? É aqui que vai ter o crescimento dos ossos longos. Então, por exemplo, vocês acham que um paciente idoso, a gente consegue ver essas linhas aqui bem radiolúcidas, acima da articulação, ó, nesses ossos longos? A gente consegue ver essas linhas radiolúcidas, sim ou não? Um paciente idoso? Não. Não consegue. Então, por exemplo, se um paciente quer fazer uma cirurgia ortognática, né, um paciente tem aquele queixão muito grande ou um queixo muito pequeno e quer fazer aquela cirurgia ortognática porque não se sente bem, né, esteticamente, funcionalmente. Só que aí a gente só vai fazer essa cirurgia ortognática no paciente, por exemplo, se ele parar de crescer. Então, quando ele estabilizar o crescimento, aí o paciente tem indicação de fazer essa cirurgia. E aí, muitas vezes, você pede uma radiografia dessa. Se for um paciente jovem, 17, 18 anos, você pede uma radiografia dessa. Opa. Só um instante, tá?
Você pede uma radiografia dessa para saber se o paciente está ou não crescendo ainda. Ah, eu quero fazer implante, perder um dente, aí eu quero fazer implante. Eu não vou fazer implante no paciente em fase de crescimento ainda. Por quê? Porque vai mudar, né, a arcada do paciente. Então, você pede uma radiografia dessa para saber se o paciente está ou não crescendo. Tá? Então, a radiografia da mão, chamada radiografia carpal, você vai entender que essas estruturas radiolúcidas aqui, ó, acima da articulação, são zonas de crescimento. Tá? Então, se a gente não consegue ver isso aqui nitidamente, é sinal que o paciente já estabilizou. E aí eu vou mostrar para vocês um dedo, ó, de um paciente, uma mão, na verdade, de um paciente com alteração. Né? Então, vocês estão vendo que tem diferença, não tem aqui nas falanges distais, falanges médias, dessa radiografia para essa aqui, não tem diferença? Ou não? Bastante. Bastante, né? E aí esse paciente tem uma doença chamada de síndrome de Proteus, né? Uma alteração onde ele vai ter crescimento acelerado dos ossos do víscero-crânio, dos ossos do neurocrânio, e muitas vezes esse crescimento ósseo não é só para fora, não. Às vezes ele cresce internamente e esmaga o cérebro, o paciente às vezes morre por conta disso. Tá? Então, um paciente que tem a síndrome de Proteus, é raro um caso desse, mas vocês podem ver isso numa clínica. Tá? Então, você pede radiografias do paciente do crânio. Olha aqui o crânio do paciente, ó. Né, uma tomografia tridimensional, você vê várias alterações nos ossos do paciente, como vocês viram também alterações lá nos dedos, né, nas falanges distais daquele paciente. E aí eu pergunto para vocês, depois que vocês viram toda essa aula de ossos do membro superior, pessoal, e aí, vocês acham que não tem importância você conhecer um pouco mais da anatomia? Se você quiser abrir sua mente, né, na parte da odontologia, vocês vão ver que não é só aquele dentinho, vou ver só cárie, vou fazer só a raspagem, ou vou fazer só a extração daquele dente. Muitas vezes você vai fazer a extração de um paciente que tem várias síndromes, né? Então, assim, o que a gente quer desde o começo para vocês? Que vocês olhem o paciente com cuidado, né? Olhem o paciente com carinho, conheçam a história do paciente, vejam o que é que o paciente tem que possa interferir no tratamento. Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, tá? Nessa aula. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho dessa aula de ossos do membro. Eu vou deixar essa aula gravada, tá certo? Eu vou só parar de gravar aqui.